Tudo bem, galerinha? Então, a gente vai continuar o nosso conteúdo da onde nós paramos. A gente já viu anteriormente tabela periódica, foi mandada a atividade, mandei aquela aulinha para vocês. E agora a gente continua com ligações químicas, que nada mais é que agora a união daqueles elementos da tabela. A união dos átomos daqueles elementos que vão criar, que vão fazer ligações químicas. Para que a gente possa entender como é que essas ligações funcionam, a gente precisa entender o comportamento de alguns materiais. O que é o comportamento? É, um exemplo, mudança de estado físico, aquele material que é mais fácil mudar de estado, passar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Ou a mesma solubilidade, o que é mais fácil diluir em água, o que é mais fácil misturar em água, o que consegue ser solúvel dentro de diversos materiais, não só água. Então, isso é o comportamento dos materiais. Como que a gente sabe que há esse comportamento? Quando que acontecem essas mudanças? Para a gente começar a falar, a gente vai começar a falar aqui do sal. O sal, ele é um composto que a gente conhece por esses cristalzinhos brancos. Ele é sólido, ele é duro, mas ele é quebradiço. É fácil de você quebrar um grãozinho de sal. Mas ele é difícil para mudar de estado. E o que garante isso é a ligação entre os átomos desse composto, que é uma ligação que a gente chama de iônica. Essa ligação, ela possibilita que se eu deixar esse sal exposto ao calor e à luz, esse sal ele não vai mudar de estado. Ele vai continuar sendo sal no estado sólido, cristal, mesmo exposto a calor. Quer dizer que é mais difícil ele mudar de estado. Isso porque a ligação que faz referência a esse tipo de composto, a ligação que existe dentro dos átomos desse sal, é a ligação iônica, que é uma ligação forte, que é mais difícil de você quebrar essa ligação. E aí nós temos também a ligação covalente. A ligação covalente ela ocorre entre átomos e ela é uma ligação que ela é um pouco mais frágil. Então, se eu deixar, vamos supor o exemplo aqui, o gelo. Se eu deixar o gelo exposto ao calor, e não precisa ser por muito tempo. Você tira a bandeja de gelo lá do freezer, deixa em cima da pia. Você vai ver que ele já começa a aparecer aquelas gotículas de água, ele já começa a derreter. Então, é um composto que é fácil de mudar de estado. E isso é característica de ligação covalente. Para todos os compostos dessa ligação, não. Mas é uma característica dessa ligação que é mais fácil de quebrar esse tipo de ligação quando a gente está falando do comportamento dos materiais. Esse comportamento entre os átomos, o tipo de ligação que pode ocorrer entre eles, depende de uma relação que acontece entre eles que vem lá dos modelos atômicos. Então, se a gente pensar na evolução dos modelos atômicos, a gente começa lembrando lá do modelo de Dalton, que era aquela bola maciça, indivisível, indestrutível. E aí vem Thomson e já dá outra visão desse modelo para nós. Agora ele dá a primeira ideia de divisão desse átomo, colocando os elétrons incrustados numa massa positiva. E aí vem Rutherford pegando aquele modelo de Bohr e atualizando ele, mostrando que dentro desse átomo poderia haver um núcleo com cargas positivas e neutras e ao redor desse núcleo os elétrons. E aí vem Bohr com aquele último modelo que a gente trabalhou, mostrando o centro da mesma característica que Rutherford trazia, só que agora esses elétrons eles ficavam dispostos em camadas. E aquela última camada que aparece aqui, esse último círculo ao redor desse modelo, indica a quantidade de elétrons que cada átomo tem na sua camada de valência. Então, essa camada é chamada de camada de valência. E é essa camada que dá essas características que os elementos têm da tabela periódica. E é ela que mostra como que esses átomos podem se ligar. Se a gente usar como exemplo aqui a molécula da água, nós vamos ver que nós temos um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Por isso que a gente escreve a fórmula da água como H2O. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, conhecido como água.
Então, por que que os átomos se ligam? Qual que é o objetivo dessas ligações químicas? Então, os átomos geralmente eles se ligam para que eles se tornem estáveis, para que eles consigam aumentar a sua estabilidade. O que isso quer dizer? Se a gente for pensar que alguns elementos da tabela, quando entram em contato com água ou com outros elementos, geram explosões, quer dizer que eu estou gerando uma reação. Então, esses elementos eles são extremamente reativos. Então, os átomos eles se ligam para eles diminuírem a reatividade que existe entre eles. Para ocasionar isso ocorre por meio da união entre esses átomos. Então, essa união dos átomos, elas fazem com que essa estabilidade dos elementos, dos átomos desses elementos aumentem e diminuem essa ideia de reação. Alguns explodem, alguns reagem liberando fumaça, outros fogo, então cada um vai ter um comportamento diferente. Então, para exemplificar essas ligações químicas, eu vou juntar aqui dois átomos e elementos que são bem conhecidos nossos, que vão gerar uma substância que está no nosso dia a dia. Então, eu começo falando do sódio. Na é o símbolo dele. A gente já viu essa questão de símbolo e nome na aula passada. E se a gente for ver, analisar, ele é um metal que não tem muito brilho. Ele é levemente prateado, mas ele é um metal extremamente macio. Ele é lá da família dos metais alcalinos, então é fácil você reconhecer lá a primeira família da tabela periódica. E ele participa daquela família que são reativos em água. Então, se eu colocar sódio em contato com a água, eu vou gerar uma reação, eu vou gerar uma explosão, além de ser extremamente tóxico e venenoso. E aí eu vou ligar ele com gás cloro. O cloro, que é um halogênio lá da nossa tabela periódica, é um ametal. Ele é conhecido por ser um gás amarelo esverdeado. E se você inalar esse tipo de gás, se você inalar o gás cloro, ele pode ser mortal para você. E não precisa ser em grandes quantidades. Além dele ser extremamente corrosivo. Então, o gás cloro, a primeira vez que ele foi utilizado como arma química foi na Primeira Guerra Mundial. Conseguiram sintetizar ele e utilizar isso como arma química mortal. Ligando esses dois elementos, esses dois átomos e elementos, eu vou formar NaCl, que é um composto super conhecido nosso como sal de cozinha. Então, quando eu junto sódio e cloro, eu estou formando cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha. Então, eu peguei dois elementos que eram extremamente tóxicos, reativos, explosivos, venenosos, e hoje eles fazem parte da nossa alimentação, é base de várias indústrias e é muito utilizado em laboratórios. Então, esse tipo de ligação, as ligações químicas em si, elas são realizadas para que ocorra essa estabilidade, para que se diminua a toxicidade das substâncias, para que elas se tornem estáveis, para que elas não sejam mais tóxicas, que elas não sejam mais venenosas. Isso aqui foi um balanceamento que eu acabei de fazer, que é o conteúdo que a gente vai ver para frente dessa aula. Como os átomos se ligam? Então, a gente tem três formas de ligação, mas como esses átomos se ligam, a gente vai ver de duas maneiras diferentes. Alguns dos átomos vão doar e outros vão receber elétrons, ou vão compartilhar elétrons. Então, são duas formas, duas maneiras dos átomos se ligarem, deles formarem ligações químicas. Como que isso tem que acontecer? Ele tem que seguir uma regra, que é o que a gente chama de regra do octeto. Essa regra diz que os átomos se unem para atingir 8 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada que aparece lá do modelo de Bohr, que diz quantos elétrons tem naquela camada. Aquela quantidade de elétrons da camada a gente não vai ver pelo modelo. A gente vai ver pela tabela periódica, que vai ficar muito mais simples de deduzir isso aqui. Por que tem que ser 8 elétrons? Porque a tendência é que esses elementos eles sigam o exemplo dos gases nobres. Eles querem se tornar gases nobres. Os gases nobres eles são da família 8A da tabela periódica.
É a única família que tem os elementos, os átomos, que não precisam fazer ligações químicas, porque eles já são estáveis. Eles não precisam se ligar com outros elementos para poderem se tornar estáveis ou menos reativos. Eles já são considerados estáveis. Então, a gente não faz ligação química com os gases nobres, a gente faz com os outros elementos presentes na tabela. Como que isso funciona? Para a gente saber quantos elétrons tem em cada um dos elementos, a gente vai trabalhar com aqueles metais que a gente chama de representativos. Lembra da aula passada? Que é só aquela família A. Então, se eu olhar para a família, eu já sei quantos elétrons aquele elemento tem. Então, se eu olhar ali na primeira coluna, todos os elementos da primeira coluna, eles vão ter um elétron na camada de valência. Então, eu sei que quando eu estiver utilizando, vamos supor, o lítio, eu sei que ele já tem um elétron para poder fazer ligação, que é a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada dele. Mas vocês não precisam olhar pela camada, vocês vão olhar pela tabela, pela família da tabela. Quem é da família 2A quer dizer que tem 2 elétrons. O número da família indica a quantidade de elétrons. Quem é da família 3A, 3 elétrons, 4A, 4 elétrons e assim por diante, até chegar a 8. Lembra da família 8A, ou grupo 18? Então, quer dizer que tem 8 elétrons, e a tendência dos elementos é chegarem à estabilidade com 8 elétrons. Ali dos gases nobres, exceto o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, todos os outros terão 8. Ah, mas e esses elementos aqui do meio da tabela? A gente não vai mexer com essas ligações químicas com esses elementos, porque a gente está trabalhando só com a família A, para ficar mais fácil de vocês reconhecerem a quantidade de elétrons somente olhando na tabela, ok? Então, para a gente poder representar essas ligações químicas, a gente tem que utilizar as fórmulas químicas para isso. E nós temos 3 tipos de fórmulas. Nós temos a molecular, a estrutural e a eletrônica. A molecular é aquela fórmula que todo mundo conhece. É aquela que representa a quantidade e quais são os elementos químicos que participam da ligação, que fazem parte da substância. Então, aqui a gente tem a molécula da água como exemplo. Então, nós sabemos aqui que a gente tem 2 hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Então, essa forma de escrever essa ligação a gente chama de fórmula molecular. A estrutural, ela mostra como eles estão ligados. Ela é responsável por indicar a quantidade de elementos, quais elementos participam da ligação e a posição desses elementos nessa ligação. Isso é representado por traços. Então, cada ligação é representada por traço. Por isso que a gente chama de estrutural, porque ela representa a estrutura da molécula. A eletrônica é aquela que vai indicar a quantidade de elétrons da camada de valência. Aonde que a gente vai descobrir essa quantidade de elétrons? Lá na tabela periódica que a gente acabou de ver. Então, em vez de a gente representar por traços, agora a gente representa essa ligação por meio da quantidade de elétrons que cada elemento tem. E aí a gente vai descobrir se alguém está perdendo, quem está recebendo, ou se eles estão simplesmente compartilhando elétrons. Então, nós vamos estudar os tipos de ligações químicas. A gente não trabalha uma ligação só. Nós vamos trabalhar 3 ligações. A ligação iônica, a covalente e a metálica. Para representar cada uma delas, eu tenho aqui para a ligação iônica a representação dos sais. As ligações iônicas são formadas por íons, por sais. E a melhor representação que a gente tem é quando a gente está juntando lá, que nem a história do sódio e do cloro, um metal com um ametal. Então, a gente vai verificar cada característica dessa ligação iônica e quem pode formar essa ligação iônica. A ligação covalente não tem presença de metal. O que transforma os compostos por meio de ligação covalente, o que gera esse tipo de ligação, são os ametais. O diamante é um exemplo desses ametais, ele é uma composição de carbono.
Então, dependendo da forma que esses carbonos estão ligados, eles vão formar compostos diferentes. E na ligação metálica, aí a gente tem todas as ligas metálicas conhecidas, né? Então, aqui na armadura do Homem de Ferro, a gente tem uma liga de ferro e aço. Algumas partes dessa armadura é o tecnécio, nióbio, sílica fundida e muita parte dele é titânio. Então, é uma ligação metálica praticamente perfeita. Então, essas ligações metálicas a gente não estuda de acordo com as suas fórmulas ou a quantidade de elétrons que cada uma participa, mas que tipo de metais podem se fundir, podem se ligar.